Para você que está achando esse curso super chato e sem tarefa nenhuma, hoje o curso não vai ter vídeo, vai ser só tarefa. Ó, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o Josec. Esse fundo aqui não é fundo imaginário não, ó. Tá vendo que minha mão nem some? É real. Estou na escola. Então, vamos continuar. Voltando, falaremos um pouco mais sobre o Josec. Lembrando que o Josec são os desenhos que são formados tanto para território quanto para ataque nas partidas. Então, isso pode acontecer no começo, no meio, no fim, em qualquer momento, certo? Ontem nós passamos alguns e hoje a gente vai trazer mais outros, tá bom? Pessoal, vou mostrar um Josec para vocês, que se chama Keima Kakari. Olha eu colando. Hasami Baixa Sansan, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que fica o desenho dele. Então vamos lá. Esse Josec, o que vai acontecer? Coloquei a minha primeira pedra aqui, certo? E aí vou caminhando, vamos lá. As brancas vão, lembrem da distância, as pretas, foi lá. E aí já tá um território meio que dividido aqui, porque a gente não sabe a quem pertence branca e a quem pertence as pretas. Olha, a preta colou, fez o bambu com a outra pedra dela e colou aqui na branca. A branca fez a mesma coisa. Falou, não, você quer fazer bambu, a gente faz bambu também. Porque o jogo de Go, gente, tem essa conversa, né? Tem esse enredo todo. Aí, subiu aqui. Branca foi pra cá. Aqui. Fechou. Aí, agora as brancas começam a cercar e ter este território, além de cercar as pretas aqui. E as pretas já estão dominando algo maior. Olhando lá pro centro. Ali, as pretas. Tá vendo que essa pedra branca ficou super isolada, coitada? O que seria esse A? Esse A seria a possibilidade das brancas de quebrar com essas pedras pretas. Então, o desenho aqui, como tá todo mundo muito juntinho, muito unido, intersecções aqui ligadinhos, essa jogada das brancas poderia ajudar essa outra pedra e ajudar todo esse contexto também, certo? Nesse caso, as pedras pretas ficaram aqui com a influência, então elas estão influenciando o jogo, né? E as pedras brancas ficam com o território. Deem uma olhadinha aqui. E ao jogar o A aqui, talvez mude toda a configuração, até mesmo dessa pedra que tá aqui embaixo, ó. Então, esse é o Josec, que tem aquele nome que eu falei lá no começo, que eu não vou lembrar agora, gente. Certo? Pessoal, agora a gente vai falar do Josec, que se chama Keima Kakari Hasami Baixo Sansahani Morisuji. Obrigada a todos do Go que colocaram esses nomes super fáceis para que eu possa falar. Vamos lá, então, ver como é que é a jogada. Pessoal, vamos ver o Josec, então. Deixa eu colocar aqui certinho. Sempre lá no X, certo? Vai lá, deu uma distância. Deu uma distância também. Mais uma. Começou o bambu, as brancas respondem da mesma forma. E aqui, ó. O último lance foi este, certo? Que tá marcaria como C aqui em cima. E nessa situação a gente tem duas possibilidades. A posição A, que é uma possibilidade, e a posição B, que também é uma possibilidade. Quando as pretas lançam isso aqui, ó, que seria o C, né? A pedra 6, vamos colocar assim. A gente tem um Morisuji. O que seria o Morisuji? É uma jogada audaciosa, é uma jogada que quer demais, certo?
Então, olha só, o que ela quer aqui? Quer conectar com essa, formar um grupo grande, cercar as brancas e tomar esse território que as brancas começou a conquistar aqui dentro. Então, essa jogada é chamada de morisuji, que seria tipo audácia, certo? Então, ela tá tentando induzir que as brancas joguem aqui, certo? Ao invés de jogar aqui. Porque o que a branca pensa? Ah, essa daqui tá sozinha, jogo nessa e aí acabo com ela. Não, a ideia não é manter a força por baixo aqui, ó. A ideia é continuar a força, mesmo que seja na linha da derrota. Por quê? Porque ele tá na intenção de ligar e aí você sai por aqui por baixo, ó. E liga com essa daqui, certo? Pessoal, a gente acabou de ver aquele queima Kakari, certo? E aí a gente vai ver se as brancas jogassem no A, ok? Vamos ver como é que ficaria esse desenho. E aí ficaria, o nome dele é o seguinte, ó. Queima Kakari, Hasami baixo, Sansan, Hani Morisuji, intenção A. Tô falando que o pessoal complica a minha vida? Pessoal, então o José que acabou nessa posição. E a intenção das pretas era que as brancas jogassem A. Vamos fazer o desenho caso as brancas aceitem jogar em A, certo? Jogou ali, achando que vai capturar essa pedra preta ou juntar aqui depois. Mas não esqueçam da segunda linha, hein? A segunda linha é complicado. O jogo já tem que estar mais avançado, na minha opinião, né? E olha que eu sou leiga, pra você jogar na segunda linha. Aí, mais 2 bambuzinhos, ó os quadradinhos, ó. Quadradinho, quadradinho. Dava até um funk dos quadradinhos aqui, gente. Foi lá. Aí as brancas falam, não vou continuar esses quadradinhos aqui, não. Vou lá pra baixo. As pretas vêm aqui. Aqui. E acaba nessa situação. A intenção das pretas, quando fez com que as brancas colocassem aqui no A, era justamente fazer o quê? Submeter essa sequência, onde as pretas estariam bem fortes aqui fora, cercando as brancas. As brancas estão achando que elas têm territórios, mas elas precisam tomar cuidado, porque elas estão praticamente cercadas. Nossa, fazia tempo que não passava uma motinho, né, gente? E aí, como a gente marcou nessa pedra aqui, ó, essa pedra branca que tá lá desde o começo do jogo, a gente tem aqui um agi. Eu espero que esteja certo. Fernanda vai me ajudar aí. Que seria o quê? Um defeito potencial aqui no meio dessas pedras pretas. Porque as pedras pretas foram ganhando um pouquinho de força aqui, estão cercando as brancas e aqui ela tá sozinha, sendo quase impossível, mais do que impossível até, gente, olha só, de conectar com essas e fazer alguma coisa. Então, é uma pedra agi, ou agi, que significa uma pedra de potência com defeito. Então, um defeito nessa potência aí, certo? Então, as brancas optam por continuar em A. Agora, vamos ver a segunda parte. Pessoal, agora a gente vai fazer o queima Kakari, se as brancas optam pelo lado B, certo? Então, chama queima Kakari, Hasami baixo, Sansan Hani, Morisuji, punição B. Então, nós temos essa situação aqui do Josek, lembra disso? Então, a gente optou por A, agora há pouco, e agora a gente vai optar por B. Vamos ver como é que vai ficar a jogada começando por B, que seria a jogada certa, ok? Então, aqui foi B. As pretas respondem do ladinho, ó. Estão bem coladas. Aí, as brancas vão lá em cima, certo? As pretas correspondem para deixar ela em Atari. E aí, as brancas respondem lá em cima, certo?
Com essa resposta, pessoal, até coloquei os números aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. As brancas jogaram aqui, preta responderam, a terceira pedra das brancas foi essa. Quando eu jogo o 1 e o 3 aqui, certo? As brancas formam um tesuji. O que seria um tesuji? Que é a melhor técnica. Então, quando eu coloco o 1 aqui embaixo e responde o 3 lá em cima, é a melhor técnica para essa jogada. Justamente porque vocês lembram da outra, e aí quem não lembra, volta o vídeo um pouquinho, que quando as brancas vieram para esse lado, o que aconteceu? As pretas cercaram. Nesse momento aqui, ó, tem o território das brancas mantido e não quer dizer que as pretas conseguiram cercar as brancas, certo? Então, essa combinação entre a pedra 1 e a pedra 3 dá esse tesuji, que seria a melhor jogada, a melhor técnica, que seria uma forma de punir também esse morisuji que foi feito, ó. Deixa eu passar até a setinha aqui em cima. Lembra o que é morisuji? É aquele que quer demais, é a ganância. Então, ele queria demais, e aí a 1 com a 3 dá essa punição, porque esse cara aqui já não tem mais tanta força. Abrindo, então, as possibilidades para as brancas jogarem aqui, ó, na próxima jogada, certo? Ou A, e fortalecer essa pedrinha aqui que tava sozinha, ou B, e começar a cercar aqui pra cima, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Certo?